tarde, comissão. Boa tarde. Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento da senhora Adriana de Lourdes Anselmo. Senhora Anselmo, a senhora está sendo acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusada, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo, mas também a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. O que a senhora falar vai ser considerado para fins do julgamento. A senhora prefere falar? A senhora prefere ficar em silêncio? Eu falo. Senhora Adriana, alguns dados são notórios, mas eu gostaria que a senhora os confirmasse aqui em juízo. A senhora é casada com o senhor Sérgio Cabral, Na verdade, nós vivemos em união estável. certo? E a senhora está em união estável com ele desde quando? Desde 2011, mas nós estivemos casados, houve uma interrupção do casamento, nós nos divorciamos e em 2011 nós voltamos, foi quando nós passamos a viver em união estável. Antes disso nós éramos casados, nos casamos em 2004, E o divórcio foi quando? em 2011, Certo. E quando que foi a retomada? meses depois. Meses depois. Chegou a haver uma grande quebra de continuidade. Não, significativo. Nesse período em que ele exerceu esses mandatos de deputado, senador e depois governador, a senhora exerceu algum cargo público, fora a figura de primeira-dama do Rio de Janeiro? Não, jamais nenhum cargo público. Exclusivamente presidente de honra do Rio Solidário, que era obra social, mas uma organização não governamental. E a senhora, nesse período que ele exerceu o mandato de governador, especificamente, a senhora desenvolveu alguma atividade privada? Meu escritório de advocacia desde mesmo antes de conhecê-lo. Exerço advocacia há 23 anos. Qual é o nome do escritório mesmo? Atualmente, Anselmo Advogados. Qual que era a área desse escritório? Nós fazíamos todas as áreas, à exceção da área criminal. Durante um período, logo que Sérgio assumiu o mandato, nós dissolvemos a sociedade no aspecto da área tributária por razões de entendermos que não era interessante, uma vez que nem todas as ações poderiam ser tocadas pelo escritório, muitas delas relacionadas a impostos estaduais, então saiu a área tributária e permaneceu toda a área civil, trabalhista. Tinha também entre os clientes fornecedores do Estado ou coisa parecida? Eventualmente, nós tínhamos não fornecedores, mas houve concessionárias que eu me recorde, concessionárias de serviço público. A senhora conhece o senhor Wilson Carlos? Conheço. Qual que era a relação dele com o seu marido? Na verdade, eles são amigos desde a adolescência, estudaram juntos. Wilson Carlos eu conheci na Assembleia Legislativa, ele era chefe de gabinete do Sérgio e durante o mandato dele como senador ele exerceu uma atividade no Senado Federal com ele era um assessor e depois, durante o mandato como governador, ele foi secretário de governo, Ele trabalhou com o seu marido nesses cargos públicos, correto? todos. Ele tinha também algum relacionamento, vamos dizer, comercial com o seu marido? Que eu me recorde nenhum. De prestar serviços também de ordem particular para ele? Não acredito. A senhora conhece o senhor Carlos Miranda? Conheço. A senhora sabe esclarecer a relação que ele tinha com o seu marido? Quando conheci Sérgio e Carlos, Carlos exercia uma função na Assembleia Legislativa também, não sei exatamente qual cargo, e depois disso eu sei que ele trabalhava para o Sérgio, sei que eles tiveram uma empresa, não sei exatamente em que proporções, uma empresa na área de comunicação, e eram sócios. Ele realizava serviços ou tinha alguma relação comercial com seu marido? Na verdade, eu acho que eles foram sócios dessa empresa. Que período? Eu não sei afirmar, Excelência. Eu sei que quando eu conheci, eles tinham essa sociedade. No período em que seu marido era governador, ele mantinha sua sociedade? Acredito que já não mais, embora quer dizer, a gerência ele já não exercia desde que assumiu um cargo público, mas não sei exatamente precisar quando ele teria dissolvido essa sociedade. Ou A ela senhora tem foi conhecimento se ele prestava, o senhor Carlos Miranda prestava algum serviço para o seu marido nesse período em que ele era governador? não sei exatamente qual a relação.
Ele era um assessor, sim, do Sérgio, mas exatamente a atividade que ele Mas ele, desempenhava, assessor, tinha algum cargo público? nenhum cargo público. Ele era assessor em que sentido, então? Trabalhava em alguma, não sei se no escritório, com ele, detalhes eu No não período sei. que ele era Que ele governador. era governador, isso. Trabalhava no escritório com... No escritório com a Sônia Batista, que era secretária do Sérgio. Senhor Carlos Miranda, a senhora tem conhecimento se pagava as despesas do seu marido? Eu acredito que, não sei exatamente quem fazia o pagamento dessas despesas. Eu sei que era encaminhada a secretária dele, Sônia Batista. Agora, a quem incumbia esses pagamentos, eu realmente não sei. Carlos Bezerra, a senhora conhece? Conheço. Qual que é a relação dele com o seu marido? Também eles eram amigos de infância. Exerceu na Assembleia Legislativa um cargo que eu não sei exatamente qual. Também no governo do estado ele exerceu um ligado à Casa Civil, que eu também não sei exatamente qual. E depois disso também trabalhou de alguma forma nesse escritório com o Carlos Miranda. A senhora tem conhecimento se ele cuidava das despesas do seu marido também? Pagava despesas do seu Não marido? sei detalhes. Não tem conhecimento ou não sabe detalhes? Não tenho conhecimento exatamente de quem fazia esse operacional. As despesas comuns da sua família, do casal, quem que arcava com esses pagamentos? Grande parte o Sérgio, à exceção das minhas contas pessoais, outras relacionadas às crianças, mas a maioria delas o Sérgio. Qual que era a fonte de recursos dele para esses pagamentos? A senhora tem conhecimento? Eu acredito que provenientes dessa sociedade e de patrimônio que ele tivesse anteriormente. Para ser mais específico, a senhora saberia detalhar? Não? Essa sociedade estava operando, estava funcionando? Não sei detalhes. Minha relação com o Sérgio sempre foi exclusivamente matrimonial, de confiança. Não tenho detalhes de remuneração, não tenho esse... Do patrimônio que ele tinha antes, a senhora tem esse detalhe? Sei, inclusive, que durante, acho que no ano de 2012 ou 2013, ele vendeu um imóvel, que era uma casa que nós tínhamos em Mangaratiba. Nós não, na verdade, essa casa era dele. E não sei exatamente quanto ele tinha em aplicação, quando nós nos conhecemos, não foi algo que tenha sido discutido entre nós em momento nenhum. Nem em relação aos meus rendimentos, ao meu escritório, ao que eu detinha antes do nosso casamento. A senhora deve ter lido a denúncia, que é feita pelo Ministério Público, e é uma relação de diversas aquisições de bens e de serviços que, segundo a acusação, teria sido feita pelo seu marido, mas também, em vários casos, feitos conjuntamente pela senhora. Então, consta ali, por exemplo, na denúncia, no fato 7, uma aquisição de bens aqui, imóveis, basicamente, a tal da marcenaria Carmona, num total de gastos de 56.349. Há uma afirmação do Ministério Público que isso teria sido pago em dinheiro, mediante depósito em dinheiro. E aqui é uma descrição desses depósitos. Consta lá, 17 de 9 de 2010, depósito de R$9.000. 17 de 9 de 2010, na mesma data, né? 9.783. Em 4 de 11 de 2010, R$9.000. Na mesma data, um outro depósito de 9.783. Em 7 de 11 de 2011, 9.900. E em 7 de 11 de 2011, a mesma data, um depósito de 8.883. A senhora se recorda dessa aquisição específica? Sei que é um fato bem determinado, mas está na denúncia. Imagino que a senhora tenha Me talvez recordo reavivado sua memória. e fiz as escolhas de todos esses mobiliários aí, sim, que eram inclusive para um home office que o Sérgio estava montando em casa. Eu fiz efetivamente essas escolhas. A regra era que a arquiteta me acompanhava. Nós íamos a algumas lojas, víamos seleções e opções. Ela avaliava em relação a espaços e como nós, ao final, definíamos o que seria comprado. E automaticamente esses orçamentos eram encaminhados à Sônia Batista, secretária do Sérgio, para que ela providenciasse o pagamento por instrução do próprio Sérgio. Consta na anexo à denúncia, no evento 1, anexo 34, a nota fiscal dessa marcenaria, que
foi emitida contra o nome da senhora. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Sem dúvida. Uhum. Sim, senhor. O pagamento então foi feito. Esse pagamento foi feito com recursos da senhora? Não, de forma alguma. Esse pagamento foi encaminhado. Eu fiz as escolhas, fiz o meu cadastro na loja. A nota, eu inclusive solicitei que essas notas fossem emitidas no meu nome, uma atividade natural de mulher, que foi atendendo a necessidades da casa. Fiz essas compras e encaminhei, como sempre aconteceu, a Sônia para que ela realizasse os pagamentos. Seu Sônia, marido estava secretária. junto nessa aquisição ou não? Não. E ele é uma compra um valor um tanto quanto expressivo, 56 mil aqui, R$ 349. A senhora sabia que ele tinha recursos para pagar isso? Como é que funcionava? Imaginava que sim, Excelência, sem sombra de dúvidas. A senhora consultou ele antes? Ó, posso fazer essa aquisição desses bens? Ele sabia sempre que eu estava procurando um determinado mobiliário ou uma determinada, um armário, uma obra, sempre soube. E esses orçamentos eram encaminhados e aprovados por ele. Certo. E esses pagamentos, a senhora sabe explicar a origem desses recursos que foram utilizados para pagamento? A origem, É. desconheço de que forma. Acredito que com o recurso financeiro que ele detinha. A senhora sabe se isso foi transferido de alguma conta dele, utilizado alguma aplicação financeira, algum Não recurso tenho a específico? menor ideia de que forma tenha sido esse pagamento. Na verdade, eu fazia essa escolha, encaminhava os orçamentos para a Sônia e o escritório, certamente sob a determinação do Sérgio, estabelecia de que forma seria pago. Por qual motivo esses pagamentos eram todos feitos abaixo de R$ 10.000? Pelo 9 mil, 9.783, 9 mil e muitas vezes depósitos na mesma data. Pelo que eu li da denúncia, obviamente, o que se diz é numa tentativa de fazer uma estruturação de pagamento com o objetivo de fugir de um controle. Isso não é de forma alguma, senão jamais teria permitido que qualquer nota ou qualquer compra, eu jamais iria realizar uma compra dessa se imaginasse que havia essa intenção. Mas por que se fazia isso então? Eu não sei exatamente porque se fazia, não era do meu conhecimento e só soube disso quando inclusive existem compras aí que eu sequer sabia da existência, como ternos, carrinho elétrico, nem tudo eu participei. Inclusive, o que eu quero deixar muito claro aqui é que eu jamais defini como se dariam esses pagamentos. Na minha visão, esses pagamentos seriam exatamente realizados ou à vista, conforme conviesse ao Sérgio, parcelado. Depois que houve todo esse episódio, incluindo as prisões, as buscas e tal, a senhora buscou informações a respeito por que se faziam esses pagamentos dessa forma? Eu, na verdade, só soube dessa estrutura de pagamento quanto da denúncia, Excelência. E depois da denúncia a senhora não foi atrás para descobrir por que se fazia dessa forma? Eu tenho estudado esse processo e não tive contato nenhum mais com nenhuma das pessoas, nem com Sônia, nem com Carlos, nem com qualquer outra pessoa que pudesse me explicar. Tem também na denúncia, no fato 8, uma referência a uma compra de vestidos numa empresa chamada Fred e Lee. Foram compras de R$ 57.038. Também a nota foi emitida em nome da senhora. E consta ali a aquisição 7/1/2014, um depósito de 5.238, outro de 9.900, outro de 9.900, outro de 9.900, todos esses em 7/1/2014. Depois um de 6.100 em 19/3/2014. Depois em 20/3/2014, um depósito de 7.000 e outro de 9.000. Junto com a denúncia, evento 1, anexo 35, tem a nota, que também foi emitida contra a senhora. Peço para a senhora dar uma olhadinha. Eu pude verificar se Excelência juntou os documentos. Esses vestidos eram para a senhora. Esses vestidos eram para mim. E esses pagamentos vieram, quem fez foi a senhora, foi o seu marido? O Sérgio me deu de presente e assim que eu escolhi,
Na verdade, esses vestidos vieram de São Paulo, não foram feitos sob medida. Eu escolhi, o Sérgio me presenteou com esses vestidos e determinou que o pagamento fosse encaminhado ao escritório para a Sônia Batista. Motivo dessas estruturações, a senhora também não sabe desse pagamento. Desconheço completamente, Excelência. Da onde esse dinheiro vinha, também não? Desconheço. Certo. Ainda na denúncia, seguindo aqui na linha, consta no fato 9, eu não vou ver todos não, porque é cansativo, tá? Até pra deixar todos tranquilos aqui, mas eu estou vendo alguns para mostrar, certo? Mas no fato 9 da denúncia, tem a referência a um veículo que teria sido objeto de blindagem. Um veículo Freelander, que estaria em nome da empresa Coelho e Anselmo Advogados e teria sido blindado por um total aqui de R$58 mil. Consta aqui também que esses R$58 mil foram fracionados em pagamentos, todos na mesma data, em 15/2/2014, um depósito de 9.900, um depósito de 9.300, outro de 9.800, outro de 9.500, outro de 9.500, um de 9.600 e um de 400. Esse veículo era para uso da senhora? Das crianças, Excelência. E esse veículo estava em nome do seu escritório mesmo? Isso, exatamente. E quem pagou esse serviço de blindagem? Esse serviço de blindagem também foi encaminhado ao Sérgio. Eu, à época, não queria blindar esse carro. Ele achou que eu deveria blindar. Na verdade, determinou que a Sônia verificasse essa complementação. O carro sequer tinha saído da concessionária. Ele realizou essa blindagem e o carro chegou para mim blindado. Esses pagamentos também foram seu marido? Não, a senhora não teve nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade. Nenhum desses pagamentos vieram de recursos do seu escritório? Nenhum exceto a compra do carro. Ah, sim, não, mas aqui é a blindagem que eu me refiro exclusivamente. Não. Tenho aqui a nota e os depósitos também, mas acho que não tem necessidade de apresentar aqui a senhora a esse respeito. A partir do fato 11 até o fato 17 da denúncia, há uma relação de aquisições de ternos ou roupas na Hermenegildo Zenna. Esses fatos atribuídos mais especificamente ao seu marido. A senhora tinha conhecimento dessas aquisições dele? Eu presenciei algumas vezes um funcionário dessa loja indo à residência e fazendo as medidas, e sei que ele adquiria esses ternos sim. Consta também aqui na denúncia, da mesma forma como naqueles pagamentos anteriores, listas de depósitos em dinheiros feitas pelo seu marido para aquisição desses bens. Por exemplo, 20/7/2011, ele teria pago algumas dessas roupas. Desculpe, em 26/5/2011, ele teria feito um depósito de 9 mil, outro de 9 mil, outro de 8.840 para a realização dessa compra. Em 18/4/2012, diversos outros depósitos, um de 9 mil, um de 3.895, outro de 9.900. A Hermenegildo Zenna apresentou aqui, na verdade, uma relação de depósitos que foram elencados pelo Ministério Público, segundo o Ministério Público seria fracionamento, dá um total de R$ 282.876 depositados em dinheiro mediante fracionamento. A senhora não tinha conhecimento disso? Nenhum conhecimento, Excelência. A senhora não participou de nenhuma dessas aquisições? Absolutamente nenhuma. Inclusive, existe uma nota emitida no meu nome, provavelmente um terno sob medida que ele tenha feito, que eu desconhecia a existência. A respeito especificamente desse fato que a senhora mencionou,
realmente tem na denúncia a referência a uma aquisição na Hermenegildo Genga de um costume pelo preço de 14.030. Isso está no fato 25. Vou mostrar aqui a nota fiscal para a senhora. Não, não entendo a razão dessa nota ter saído no meu nome, porque jamais nem presenteei o Sérgio com qualquer terno. A única compra que eu realizei na Hermenegildo Zenha, me lembro que foram 2 camisas, acho que num período do Dia dos Pais, alguma data festiva dessas, e paguei com o meu cartão de crédito, ao valor acho que 5.000 e poucos reais. O Hermenegildo Zenga encaminhou também as informações sobre o pagamento, e esse costume em particular, segundo os tratos que ela encaminhou, foram pagos em depósitos em dinheiro, todos em 12/5/2011. Um de R$ 9.000, outro de 3.325 e outro de R$ 2.000. Essa da nota fiscal no seu nome. Não foi a senhora? Não fui eu. Esses gastos todos, por exemplo, do seu marido com ternos de 280 mil, com ternos aqui em pagamentos em espécie, eles eram compatíveis com patrimônio, renda dele, por exemplo? Excelência, eu, na verdade, não sei exatamente qual o montante que o Sérgio tinha quando nós nos casamos. Aham. Como ele não sabia o que eu tinha, se ele tinha aplicações, os dividendos dessa empresa. O nosso relacionamento era de absoluta confiança. Eu, em momento nenhum, questionei ele porque ele estava trazendo uma pessoa para medir um terno para ele e ele adquiria esse terno. Não sabia sequer o preço de um terno da Hermenegildo Zenha. Nunca o questionei em relação a isso. Mas eu não falo só na questão dos ternos, esses pagamentos, 50 mil aqui, 50 mil ali, os vestidos, certo que a senhora mencionou que era um presente e tal, mas um presente relativamente caro, né? 50 mil reais de vestidos. Não era um pouco inconsistente com, vamos dizer, ele tinha um cargo público de governador nessa época? Excelência, nunca foi discutido entre nós isso. Não discutiam questões de finanças, de patrimônio, o casal? Não discutíamos. Ele nunca me perguntou em relação ao meu patrimônio e eu também não perguntava. Sabia da existência da empresa, sabia de um patrimônio imobilizado que ele tinha, sabia de venda de patrimônio imobilizado, mas nunca entrei no detalhe de discutir imposto de renda e valores em conta, nem meu nem dele. Só um minutinho. Consta também algo na denúncia, alguma referência a alguns pagamentos em espécie que teriam sido realizados pela senhora e pelo seu marido, por exemplo, na loja Beraldim, seria uma compra de 73.129, Beraldim Móveis e Decorações, e segundo a afirmação do Ministério Público, aqui não teria sido realizado depósito em espécie, mas teria sido pago em espécie na loja, 3 parcelas de 24.376. A senhora se recorda desse episódio? É o fato Não, 20 da excelência. denúncia. Não, excelência. Na verdade, eu estive nessa loja, fiz a escolha desse mobiliário. Não me lembro exatamente quais eram as peças, que foi um momento em que nós estávamos rearrumando a casa, então não sei quais eram as peças, mas como normalmente acontecia, nós saíamos de lá sem termos definido exatamente o que seria fechado ao final, porque fazia parte de um contexto, uma mesa que a gente gostaria que combinasse com um determinado aparador, que se adequasse a uma medida específica. Esse caso especificamente, nós saímos de lá sem o orçamento e não houve pagamento em espécie naquele momento. Se houve depois, eu desconheço porque...
Desculpe, foi no microfone. Tem uma Então. pergunta, o senhor falou que o pagamento foi espécie na loja. Na verdade, o pagamento foi colhido no escritório do arquiteto. Ah, sim, no escritório dessa arquiteta Ana Lúcia Jucá, é isso? Isso. A senhora conhece, né, a arquiteta Ana Conheço, Lúcia Jucá? trabalha conosco já desde 2003. E feita essa retificação aqui, que o pagamento foi em espécie, mas retirado no escritório dessa arquiteta. A senhora não acompanhou esses pagamentos, essa aquisição? Foi feita uma aquisição? Foi. A Empório Beraldim foi. Isso. E o montante era esse, aproximado? 73 Eu não mil? sei afirmar exatamente o valor, né, porque não sei se isso foi em 2014, houve aí uma sucessão de outras compras, mas da mesma forma, recebidos os orçamentos, sentávamos, fechávamos as escolhas, definíamos quais seriam as lojas respectivas e isso era encaminhado à Sônia para que ela resolvesse. Mas não se discutia, por exemplo, na loja, como é que ia pagar isso? Se ia pagar à vista, se ia pagar a prazo? Normalmente, eles costumam fazer da seguinte forma: definida a escolha, comunicada pela arquiteta, enfim, vamos ficar com essa mesa, não queremos aquela cadeira, vamos trocar o tecido, a medida da mesa vai ser diferente. Era encaminhado um orçamento para ela e ali sempre constando as opções de pagamento. À vista, com determinado desconto, 3 parcelas com um determinado valor, e isso era encaminhado à Sônia para que ela definisse dentro daquele escopo como seria realizado o pagamento. E por qual motivo, não só esse, mas vários outros aqui que eu não vou entrar em detalhes, que ficaria um pouco cansativo, vários pagamentos assim vultosos em espécie. Nesse caso, por exemplo, aqui 73 mil em 3 vezes de 24 mil. Porque Excelência, eu desconheço. Isso foi encaminhado a pedido do Sérgio. Essa era a forma, desde que nós nos casamos, isso se dava dessa forma. Os gastos relacionados à casa, aos filhos, a Mangaratiba, que é onde nós temos uma outra residência, tudo aquilo que fosse pertinente à casa, aos filhos e à família, eu, na condição de mulher, acabo tendo essa atribuição também, fazia esse trabalho de escolha de mobiliário, de reformas, de trocas de armários, enfim, do que fosse necessário, eu fazia isso e encaminhava ao escritório para que eles definissem dentro do escopo, sempre dentro do escopo do que era encaminhado pela loja. Quero só fazer uma ressalva em relação a isso, Excelência, que eu ingressava nessas lojas e nunca me furtei a pedir que esses orçamentos fossem encaminhados a mim ou a Ana Lúcia Jucá. Normalmente eles até eram encaminhados diretamente da Ana para ela, mas jamais pedi que alguma nota não fosse emitida no meu nome, porque pressupunha que esses pagamentos, e acredito que esses pagamentos tenham se dado da forma correta. Efetivamente, eu desconhecia que a intenção, e eu só tomei conhecimento da denúncia, que uma forma fracionada era com o intuito de dissimular ou de ocultar a própria compra. No momento em que a nota é emitida no meu nome, eu não acho que é consigo... ocultar o pagamento, né? Oi? Acho que é Desculpa. ocultar o pagamento, né? Não a nota. Isso E a senhora sabe algum motivo por que se faria então esses fracionamentos abaixo de 10 mil? desconheço. Consta também na denúncia, folha 61 e 62, uma relação de aquisições entre 2009 a 2016. Aquisição aqui de diversos bens, forno elétrico, lava-louça, poltrona, armário de cozinha, móveis basicamente, né? Veículos elétricos, inclusive, aqui, mini bug. E totalizando 588.922. Isso são 26 pagamentos, todos em espécie. O menor valor 5.468, o maior valor 68.000. Essas aquisições aqui foi a senhora que fez ou foi o seu marido? As escolhas foram feitas por mim, as notas foram emitidas no meu nome e os pagamentos foram realizados pelo Sérgio. A senhora tem alguma ideia por qual motivo se faziam esses pagamentos em espécie?
Por que ele preferia fazer em espécie? Excelência, eu desconheço que esses pagamentos tenham sido feitos em espécie. Na verdade, tomei depósitos em conhecimento espécie, disso. né? Perdão, foram depósitos ou isso. Não sei a razão e tomei conhecimento disso através da denúncia. Certo. Eu vou interromper um minutinho para o tamanho do áudio e nós já retomamos aqui.